Você sabia que existe um estado brasileiro que virou o corredor logístico do país inteiro, mas quase ninguém fala dele? Um lugar onde a soja viaja milhares de quilômetros, onde a água que abastece 3 bacias hidrográficas nasce e onde a capital foi planejada décadas antes de Brasília, mas continua invisível no noticiário nacional. Hoje você vai descobrir por que Goiás é o gigante silencioso do Centro-Oeste, como ele conecta o Brasil de norte a sul sem alarde, e o que torna esse estado uma das apostas mais estratégicas para o futuro do país. Preparado? Então vem comigo. Goiás fica bem no coração do Brasil. Literalmente, é o estado que faz fronteira com mais unidades da federação. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Tocantins e o Distrito Federal. Imagina um hub, aquele ponto de conexão que todo mundo precisa atravessar. Goiás é isso em versão geográfica. Mas a estratégia vai além da localização. Goiás é onde nascem rios que abastecem a Amazônia, o Paraná e o São Francisco. É onde rodovias federais se cruzam levando grãos, carnes e insumos para os portos do país. É onde indústrias farmacêuticas, de alimentos e de tecnologia estão se instalando silenciosamente, aproveitando incentivos fiscais, logística privilegiada e custo de vida mais baixo que São Paulo ou Rio. E tem mais. Enquanto todo mundo olha para o sul e o sudeste, Goiás cresce em ritmo acelerado, atrai investimentos bilionários em ferrovias e rodovias e mantém indicadores sociais acima da média nacional em várias áreas. Tudo isso sem fazer barulho. O mapa mental que você precisa guardar é simples: localização central, plus logística, plus agronegócio moderno, plus qualidade de vida equilibrada, plus estado-chave para o Brasil das próximas décadas. Vamos aos números que organizam o quebra-cabeça. Localização e tamanho. Goiás tem 340 mil quilômetros quadrados. É o 7º maior estado brasileiro, maior que a Itália inteira. Fica na região centro-oeste, totalmente no Planalto Central. População. Cerca de 7,2 milhões de habitantes em 2024. É o estado mais populoso do Centro-Oeste, à frente de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Capitais e polos. A capital é Goiânia, com 1,5 milhão de habitantes, planejada em 1933. Mas tem outra joia: Goiás Velho, a antiga capital colonial, hoje patrimônio da Unesco. Outras cidades importantes: Anápolis, polo industrial e logístico; Aparecida de Goiânia, conurbada com Goiânia; Rio Verde, capital do agronegócio goiano; Catalão, mineração e indústria automotiva; Lusiânia, próxima a Brasília. Idioma e traços culturais. Português brasileiro com sotaque do centro-oeste, marcado por entonação mais aberta e vocabulário influenciado pelo sertão. A cultura goiana mistura tradição sertaneja, festas religiosas, culinária do Cerrado e um orgulho discreto de quem vive longe dos holofotes. Símbolos. O ipê amarelo é a árvore símbolo. A bandeira tem listras verdes e amarelas com estrelas representando os principais rios. O brasão estampa o sol nascente sobre o Planalto Central. Indicadores econômicos. PIB de aproximadamente 270 bilhões de reais, 2023, o 9º do Brasil. Agronegócio responde por quase 30% da economia estadual. Taxa de desemprego em torno de 7%, abaixo da média nacional. IDH médio de 0,76, acima de vários estados do Norte e Nordeste. Comparação com o Brasil. Se Goiás fosse um país, seria maior em área que Alemanha, Japão ou Reino Unido. Sua população equivale à de toda a Bulgária. E o PIB per capita está próximo da média brasileira, mas com distribuição regional desigual. Rio Verde e Anápolis puxam a renda para cima, enquanto municípios do norte do estado ainda enfrentam desafios de infraestrutura. Goiás é Planalto Central puro. A altitude média gira em torno de 750 metros, com serras que chegam a 1.600 metros na Chapada dos Veadeiros. O relevo é suave, ondulado,
perfeito para a mecanização agrícola. Imagina um tabuleiro gigante com chapadas, vales largos e platôs. É isso. Clima. Tropical sazonal. 2 estações bem definidas. Chuvas de outubro a abril, seca de maio a setembro. Temperatura média de 23 degrees Celsius, mas pode bater 35 degrees no pico do calor. Essa previsibilidade climática é ouro para o agronegócio. Você planta sabendo quando vai chover. Biomas. Cerrado domina mais de 90% do território. E aqui vai uma informação que pouca gente sabe. O Cerrado é a savana mais rica do mundo em biodiversidade. Enquanto todo mundo fala da Amazônia, o Cerrado abriga 5% de todas as espécies do planeta, com plantas e animais que só existem ali. Lobos guarás, tamanduás bandeira, onças pintadas, sim, elas vivem no Cerrado também. Araras azuis, ipês, pequizeiros, buritis. Recursos hídricos. Goiás é berço de 3 grandes bacias hidrográficas. Aqui nascem rios que formam o Tocantins-Araguaia, que vai para a Amazônia, o Paraná, que desce para o sul, e o São Francisco, que segue para o Nordeste. O estado é literalmente uma caixa d'água do Brasil. O aquífero Guarani também passa por aqui, garantindo água subterrânea de qualidade. Como isso influencia tudo? Simples. Água plais, relevo plano, plais, clima previsível, lais, produção agrícola em escala industrial, logística rodoviária e ferroviária facilitada pelo terreno e potencial hidrelétrico explorado em usinas como a de Serra da Mesa, uma das maiores do país. Agora imagina sobrevoar Goiás. Você veria um mosaico de plantações gigantescas de soja, milho, sorgo. Ao fundo, serras azuladas, rios serpenteando entre chapadas. E no horizonte, cidades modernas brotando do nada, conectadas por rodovias retilíneas. É uma geografia que convida ao desenvolvimento, mas exige responsabilidade ambiental. O goiano típico? Difícil definir. Tem o sertanejo raiz, ligado à terra e à tradição. Tem o universitário de Goiânia, conectado, empreendedor. Tem o empresário do agro em Rio Verde, exportando para a China. E tem o servidor público em Brasília, que mora do lado goiano, em Lusiânia ou Valparaíso. Setores-chave da economia. Agronegócio. Goiás é o 4º maior produtor de grãos do Brasil, atrás só de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Lidera a produção de sorgo e está entre os top 5 em soja, milho, feijão e tomate industrial. A pecuária também é gigante, rebanho bovino de mais de 22 milhões de cabeças, 5º maior do país. Mas não é só commodity bruta. Tem agroindústria avançada, com frigoríficos modernos, usinas de etanol, fábricas de ração. Indústria. Anápolis é o coração industrial. Polo farmacoquímico nacional, com empresas como Teuto, Brain Pharma e Polabor. Também tem indústria automotiva, Mitsubishi já teve fábrica lá, alimentícia, química. A localização central reduz frete para qualquer canto do Brasil. Logística. Aqui mora o segredo. Goiás é atravessado pelas BRs 060, 153, 050, 040. A Ferrovia Norte-Sul corta o estado de ponta a ponta, ligando o Pará a São Paulo. Há projetos bilionários para ampliar ferrovias e melhorar rodovias, transformando Goiás no corredor de escoamento preferencial do centro-norte do país. Serviços e tecnologia. Goiânia concentra universidades federais, estaduais e privadas, hospitais de referência, startups de agritech e healthtech. O custo de vida menor que São Paulo atrai empresas de tecnologia e call centers. Infraestrutura. O estado tem energia elétrica farta, hidrelétricas, plais eólica em expansão, cobertura de internet em crescimento, aeroportos em Goiânia e Anápolis. Saneamento básico ainda é desafio em cidades menores, mas a capital e os polos têm índices razoáveis. Empregos e qualidade de vida.
O desemprego é menor que a média nacional. Salários no agro e na indústria puxam a renda para cima em cidades como Rio Verde e Anápolis. Violência urbana existe, como em qualquer lugar, mas Goiânia tem índices intermediários, nem entre as mais violentas, nem entre as mais seguras. Custo de vida acessível, trânsito mais leve que grandes metrópoles, clima agradável na maior parte do ano. O cotidiano. Imagina acordar em Goiânia, céu azul quase o ano todo, pegar a avenida larga e arborizada para o trabalho, almoçar um prato de empadão goiano e saber que, dali, você está a poucas horas de Brasília, Chapada dos Veadeiros ou Caldas Novas. É uma vida mais tranquila, com acesso a serviços urbanos e proximidade com a natureza. Dom. Ciclo do ouro. Século XVIII. Goiás nasce da corrida do ouro. Bandeirantes paulistas sobem pelo interior e descobrem jazidas no Rio Vermelho. Vilas como Vila Boa, hoje Goiás Velho, surgem. A capitania de Goiás é criada em 1744, separada de São Paulo. Ouro atrai gente, escravizados, jesuítas, mas quando o ouro acaba, Goiás volta ao isolamento. 2. Século XIX. Estagnação sertaneja. Sem ouro sobra o sertão, pecuária extensiva, agricultura de subsistência, distância absurda dos centros. Goiás vira sinônimo de esquecimento. A província é pobre, mal conectada, quase sem estradas. 3. 1933, Goiânia planejada. O interventor Pedro Ludovico Teixeira decide criar uma nova capital. Goiás Velho é longe, colonial, ultrapassada. Goiânia nasce no papel, desenhada pelos arquitetos Atílio Correia Lima e Armando de Godoy, inspirada em cidades-jardim. É a primeira capital planejada do Brasil, anos antes de Brasília. Inaugura em 1942. A mudança simboliza modernização. 4. Anos 1950, 1960, marcha para o oeste e Brasília. Juscelino Kubitschek constrói Brasília. De repente, Goiás deixa de ser o fim do mundo. Vira vizinho da capital federal. Rodovias são abertas, migrantes chegam do sul e do nordeste. A Belém-Brasília, atual BR-153, atravessa o estado, abrindo novas fronteiras. 5. Anos 1970, 1980. Revolução do Cerrado. A Embrapa desenvolve tecnologias para corrigir o solo ácido do Cerrado e viabilizar a agricultura moderna. Goiás explode em produção de grãos. Surgem Rio Verde, Jataí, cidades ricas do agro. O estado muda de cara, de pecuária extensiva para a agricultura de precisão. 6. Anos 2000. Consolidação logística e industrial. A ferrovia Norte-Sul é finalmente concluída, ainda em obras em alguns trechos, mas operacional. Anápolis vira polo farmacêutico. Goiás atrai investimentos de gigantes do agro, da mineração, fosfato, níquel, da energia renovável. O PIB cresce acima da média nacional. 7. No 2020 em diante, aposta no futuro. Projetos de duplicação de rodovias, expansão ferroviária, parques eólicos e solares no norte do estado, investimentos em tecnologia e startups. Goiás se posiciona como corredor verde, produção agrícola plus energia limpa, plus logística eficiente. A história de Goiás é a história do interior brasileiro. Ouro que vai embora, isolamento que sufoca, modernização que chega devagar, mas com força. E agora, Goiás escreve um novo capítulo, o de protagonista silencioso da integração nacional. Goiás tem identidade forte, mas discreta. Não é espalhafatoso como o Nordeste, nem cosmopolita como São Paulo. É sertão com urbanidade, tradição com inovação. Festas. A festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis é patrimônio cultural e material. Cavalhadas, mascarados, procissões. A Romaria de Trindade atrai milhões de fiéis todo ano. É a segunda maior do Brasil. E tem o Carnaval de Rua de Pirenópolis, que mistura folia com história colonial. Culinária. O prato símbolo é o empadão goiano, uma torta gigante recheada com frango, linguiça, queijo, palmito, ovo. Tem a pamonha,
O pequi, fruto do cerrado polêmico, ou você ama ou detesta, a guariroba, palmito amargo refogado, o arroz com pequi, a galinhada. A culinária goiana é sertaneja, forte, usa ingredientes do cerrado. E tem doce de leite, muito doce de leite. Música. A música sertaneja raiz nasceu aqui e em Minas, São Paulo. Duplas como Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó têm raízes goianas. Mas também tem a catira, dança tradicional sertaneja, e a influência do forró universitário, do sertanejo universitário moderno. Folclore. A lenda da mãe d'água dos rios goianos, o lobisomem do cerrado, histórias de cidades fantasmas da época do ouro. Há também as cavalhadas, que reencenam batalhas medievais entre mouros e cristãos trazidas pelos portugueses. Símbolos e traço identitário. O ipê amarelo florindo sinaliza a chegada da primavera. O pequi é quase religião. É impossível ser goiano e não ter opinião sobre pequi. O orgulho goiano é sutil, aparece no cuidado com as tradições, na hospitalidade, no jeito tranquilo de falar. Na curiosidade pop. Goiânia tem a segunda maior concentração de academias de ginástica per capita do Brasil. O goiano leva a sério a estética, o shape, a vida saudável. E tem a Feira da Lua, tradicional feira de artesanato e gastronomia que acontece toda lua cheia em Goiânia. 1. Goiânia foi planejada antes de Brasília. Enquanto todo mundo conhece a história de Brasília, poucos sabem que Goiânia foi a primeira capital planejada do Brasil, inaugurada em 1942. Jacá basicamente copiou a lição de casa. 2. Caldas Novas tem o maior complexo de águas termais do mundo. Não é só uma estância, é literalmente a maior reserva de águas quentes naturais do planeta, com temperatura média de 37 BCBDs. Mais de 80 fontes. Turismo o ano inteiro. 3. A Chapada dos Veadeiros é um portal energético? Místicos do mundo todo vão lá. Dizem que a Chapada fica sobre o paralelo 14, mesma latitude de Machu Picchu, e que tem alta concentração de cristais de quartzo no solo, gerando energia especial. Ciência ou mito? O fato é que o lugar é lindo demais. 4. Goiás Velho foi tombada pela Unesco. A antiga capital colonial é patrimônio da humanidade desde 2001. Ruas de pedra, casarões do século XVIII, igrejas barrocas. Parece que você voltou no tempo. 5. A Ferrovia Norte-Sul é a espinha dorsal logística do Brasil. Com mais de 2.000 quilômetros planejados, ela liga Belém, PA, à Estrela do Oeste, SP, cortando Goiás de norte a sul. É o projeto ferroviário mais importante do país em décadas. 6. Goiás é campeão de céu estrelado. Por ter baixa poluição luminosa em áreas rurais e altitude elevada, o estado é ideal para a observação astronômica. Já sediou encontros internacionais de astrônomos amadores. 7. O Parque Nacional das Emas é santuário de vida selvagem. Tamanduás-bandeira, lobos-guarás, emas, claro, onças pintadas. É um dos últimos refúgios intactos do Cerrado e tem o fenômeno da bioluminescência dos cupinzeiros, que brilham à noite como se fossem vagalumes. Nem tudo são flores. Goiás enfrenta desafios e contradições. Mito versus fato. Goiás é só agro. Mito. O agronegócio é imenso, sim, mas a economia é diversificada. Indústria farmacêutica, mineração, serviços, turismo, logística. Reduzir Goiás ao agro é ignorar Anápolis, Goiânia, Caldas Novas, a Chapada. Desafio ambiental. Desmatamento do Cerrado. Enquanto a Amazônia recebe holofotes, o Cerrado está desaparecendo em silêncio. Goiás perdeu mais de 50% da vegetação nativa original. A expansão agrícola pressiona áreas de preservação. O Estado tenta equilibrar crescimento econômico com conservação, mas o dilema é real. Desigualdade regional. Rio Verde, Anápolis, Goiânia prosperam,
Mas municípios do norte e do nordeste goiano ainda têm indicadores sociais baixos, infraestrutura precária, êxodo rural. O estado é dois Goiás. Um moderno, conectado, rico. Outro rural, isolado, pobre. Atualidades. Investimentos bilionários em logística. Em 2025, foi anunciada a duplicação de trechos da BR-153, investimento federal de mais de 3 bilhões de reais. A Ferrovia Norte-Sul recebeu novos aportes para concluir trechos e modernizar terminais em Anápolis. Esses projetos devem reduzir custos de transporte e atrair mais indústrias. Energia renovável, em alta. Parques eólicos e solares estão sendo instalados no norte de Goiás, aproveitando ventos constantes e insolação forte. O estado quer ser referência em energia limpa, não só em combustíveis fósseis ou hidrelétricas. Migração e urbanização acelerada. Goiânia e região metropolitana crescem rápido, recebendo migrantes do norte, nordeste e até de estados vizinhos. Isso pressiona serviços públicos, transporte, moradia. A gestão urbana precisa acompanhar o ritmo. Oportunidades, hub tecnológico e universitário. Com custo de vida menor, infraestrutura razoável e proximidade de Brasília, Goiás atrai startups, empresas de tecnologia e estudantes. Há esforço para criar ecossistemas de inovação em Goiânia e Anápolis. Tensão político-econômica. Dependência do agro. Qualquer crise climática, queda de preços internacionais de commodities ou mudança em políticas de exportação afeta Goiás diretamente. O estado precisa diversificar ainda mais para não depender só do agronegócio. Então, voltando à promessa lá do início, por que Goiás é o gigante silencioso do Brasil? Porque ele está no centro. Porque conecta bacias, rodovias, ferrovias. Porque alimenta o país com grãos e carne. Porque abriga indústrias essenciais, escondidas dos holofotes. Porque mantém tradições sertanejas vivas enquanto abraça a modernidade. Porque nasceu do ouro, atravessou o esquecimento, renasceu com a agricultura e agora se prepara para ser corredor logístico, energético e tecnológico das próximas décadas. Goiás não faz barulho. Não disputa narrativa com Rio, São Paulo ou Amazônia. Mas olha o mapa. Segue o caminho dos trens. Rastreia de onde vem a soja do seu óleo, o remédio da sua farmácia, a carne do seu churrasco. Muitas vezes, a resposta é Goiás. A imagem final que fica? Um ipê amarelo florescendo em plena chapada dos veadeiros, com o horizonte infinito do cerrado ao fundo. Silencioso, estratégico, essencial. Ui, e aí, gostou de descobrir esse Brasil que cresce longe dos holofotes? Se sim, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários, qual estado ou região do Brasil você quer que eu destrinche a seguir? Manda a sugestão que eu leio todas. Valeu e até o próximo!